Quem tirou um tempo para ler a palavra essa semana? Levante a mão aí. Hã? 2 Reis 19. Você não está lendo nem o livro de João, então? O livro de João você está lendo. Ô, glória. Amém? Glória a Deus, então, querido. Abra a palavra do Senhor. Se for possível, fique só de pé, só mais esse minutinho. Só para nós lermos, depois você pode sentar. 2 Reis 19, 1. Amém? E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. E então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, é dia de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem, pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, para envergonhá-lo, para debochar dele, com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Amém? Tome o seu assento agora. Nós começamos a ler o livro de 2 Reis, lá no capítulo de número 18. E a história ela veio se desenvolvendo. Nós aprendemos que nós não devemos ter medo. Amém? Nós não podemos ter medo de permitir com que Deus trabalhe nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos medo, o Senhor vai bater, o Senhor vai cavocar, o Senhor vai arrancar, o Senhor vai dividir tudo aquilo que faz divisão entre o santo e o profano. Tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que é para nós, diante de Deus, e tudo aquilo que não é para nós. Deus vai separar. E isso muitas vezes causa dor. Muitas vezes causa um lamento dentro de nós. Então, Ezequias foi um rei que ele se dobrou, ele se curvou, ele aceitou o senhorio de Deus, ele buscou a Deus de todo o seu coração. Buscou a Ele de tal forma para que tudo fosse abençoado. Ele limpou a Judá de todos os altares pagãos. Tudo aquilo que os reis do passado fizeram, ele foi lá e limpou tudo. Ele tirou a casa do Senhor, ele botou em ordem, ele abriu as portas, ele voltou com o culto, com a palavra, com a adoração, ele botou os sacerdotes e os levitas. A adoração voltou novamente a Judá. Só que este rei da Síria, ele estava conquistando as cidades à volta de Judá. Amém? E tudo aquilo que você ouve, que o maligno está vindo sobre você, e você não toma uma atitude, o que acontece? Você vai dando espaço para o inimigo ganhar campo. Espaço para Satanás trazer pecado, trazer atribulação, trazer problema. Você está entendendo? Então a Bíblia diz: não tenha medo da mudança de Deus, mas também ela manda a gente vigiar. Aonde nós estamos pisando? Quem está chegando até nós? Quais são as coisas que nós temos convivido na nossa vida? O que é que a gente tem ouvido? E muitas vezes lá distante a gente diz: nem ligo, nem preciso me preocupar com isso, nem
vou perder meu tempo com essas coisas, sabe por quê? Porque é lá, não é aqui. O rei Ezequias, ele foi notório na sua busca. Ele foi um homem que buscou a Deus e Deus mudou a Judá. Deus fortaleceu a Judá. Deus edificou a ela. Mas enquanto o restante estava sendo destruído. E não adianta eu querer proteger o miolo se todo o restante está se perdendo. Você sabia disso? É a mesma coisa numa casa. Eu vou proteger meus filhos, mas o marido ou a esposa pode destruir. Aonde vai dar isso? Eu já tive que parar com muitas pessoas e dizer assim, a pessoa afirmar diante de mim, não pastor, a coisa mais importante para mim é o meu filho, é a minha filha, porque ele vai ser sempre meu. E o seu esposo? Ah não, aquele ali. E a sua esposa? Ah não, aquela ali. Que história é essa? Não adianta você proteger os seus filhos e deixar o seu marido ser destruído. Não adianta você proteger a sua filha e destruir a sua esposa. Não adianta você tentar segurar no miolo as coisas e deixar com que tudo seja destruído. Você vai chegar no final e você não vai ter como alcançar as coisas. Você não vai ter base, você não vai ir adiante. Você vai ficar como uma ilha, isolada. Nós não podemos nos isolar, querido. Nós temos que estar ligados com pessoas. Nós precisamos estar ligados com Deus. Nós precisamos estar ligados com a igreja. Nós precisamos estar ligados com a palavra. Nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis enquanto estamos orando. E nós muitas vezes não sabemos como orar. É Ele quem ora por nós e leva a Deus para que nós sejamos atendidos. Mas você não está ligado com o Espírito Santo, como é que a tua oração vai chegar até o céu? Se você não está ligado com o Espírito Santo e nem com a palavra de Deus, que é a palavra que nos traz o conhecimento para orarmos, como é que você vai fazer isso? Por isso que Ezequias, ele parou e ele viu a Judá. E ele disse, a primeira coisa que eu tenho que restaurar é o culto ao Senhor. A primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar a atenção de Deus para que mude essa história. E ele foi lá e fez. Só que aqui no capítulo de número 19 de 2 Reis, onde nós lemos, ele recebe uma notícia primeiro, porque a partir do versículo de número 13, do capítulo 18, até o versículo de número 37, Rabsaque é enviado pelo rei da Síria. Ele começa a desfazer do povo de Deus. Ele começa a dizer assim, não confie em Ezequias. Porque Ezequias não vai salvar vocês das mãos do rei da Síria, Senaqueribe. Vocês não têm ouvido que Senaqueribe com seu exército numeroso tem destruído, tem conquistado, e todos aqueles que têm permanecido diante dele e têm tentado destruir, têm caído por terra? Quando você recebe más notícias, como você fica? Só que essas más notícias para Ezequias não eram notícias de ontem, eram notícias que demoraram 3 anos. Senaqueribe foi conquistando durante 3 anos. Por isso que eu digo, tem muita gente que está hoje dentro da igreja, mas tem problemas e situações que já eram para ser resolvidas há um bom tempo. E o que está acontecendo? Vai deixando. O tempo vai passando. Não se resolve, não toma uma posição, não entra de cabeça, como se diz, não se entrega por completo a Deus. Fica naquela meia aba. Um pouco ele pega chuva, um pouco ele vem para proteção da aba. Um pouco ele quer algumas coisas maiores, um pouco ele não quer mais. Tá como lá em Timóteo, quando diz lá em Tiago, ele está com o coração ainda bem duvidoso. Ora ele sabe que o Senhor pode abençoar ele, ora ele tem medo. Ora ele reconhece que Deus é Deus na vida dele. Supridor, abençoador, gerador de milagres, que abre portas onde não tem. Mas só que tem momentos que ele se esquece de tudo. Ele fica com medo da situação. Ele fica com medo com as coisas que estão acontecendo.
Ezequias, ele estava buscando a Deus, mas deixando com que o restante das outras coisas o atrapalhasse. Então essa situação eu quero que você tenha muito cuidado hoje, porque você vai levar para casa um conhecimento para a sua vida e para a sua história, mas tem que ter um posicionamento, porque sem posicionamento nada acontece. Nada acontece. Você pode dizer que serve a Deus, mas você não age com fé. O que lá em Hebreus fala? Se você mostrar a sua fé com as suas palavras, eu mostro a minha atitude com a minha fé, com as minhas ações. Ou você está junto com isso, ou nada acontece. Não adianta só falar e não adianta só querer fazer. Você tem que agir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você orar, se você tomar atitudes, essa fé vai se concretizar. E aí as coisas vão acontecer. Se não, querido, você vai estar tocando no milagre e retendo a sua mão. Você chega até o ponto de receber a sua bênção, ou você constrói uma casa bonita, mas você não entra nela. Você tem um carro maravilhoso, mas você não usufrui dele. Sabe aquelas histórias? Andou de Kombi uns 20 anos. Aí agora comprou um carro com ar-condicionado, mas não liga porque gasta demais. Para que comprou então? Não compra. Fica com a Kombi. Estou dando exemplo da Kombi que daí ninguém se ofende. A Kombi tenho eu. Né? Tem uma casa bonita, com um sofá bonito, com um ar-condicionado dentro de casa, com lareira. Ah não, mas não vou ligar porque gasta demais luz. Irmão, então não bota. Então fica lá com os pega-pulga, como se diz, né? O cobertorzinho na orelha. Se você vai colocar alguma coisa para você usufruir, usa. Usa ele. Usa. Porque o tempo de usar é nessa terra aqui, lá no céu não vai ter esse tempo. Você não vai poder usufruir de coisas aqui. Coisas que Deus te deu aqui, oportunidade, você não vai usufruir lá. É aqui. Tem que ter sabedoria, tem que ter prudência em usar. Tem. Mas não se prive demais, querido, porque a vida é muito passageira. Eu conheci pessoas que, eu já dei esse exemplo aqui, mas alguns não ouviram. Sabe aquelas batatas que vem na lata? Como é o nome? Mais alto. Vocês podem falar. Aquela batatinha que vem na latinha, sabe, redonda? Como é o nome? Mais alto. Fala pra fora, homem. Springles. Springles, é isso aí. E eu conheci uma pessoa, querido, que já era de idade, ele passou 1 ano para comprar a bendita da Springles. Essa batata tá até medo de comer por causa do nome. E aquela batata naquele tempo, e era anos atrás, gente, custava uns 10 reais. Meu Deus! 10 reais! Sabe quanto ele tinha no banco? Mais de 1 milhão. Só que ele gerava juros sobre juros e ele gostava de ir lá ver na maquininha quanto tinha gerado de juros de um mês para o outro. Mas ele não comprava a bendita da batatinha. Para que que essa pessoa tem que ter dinheiro? Para quê? Isso não trouxe alegria, não trouxe prazer, não usufrui, não vai adiante. Ou tem o contrário também. Tem o contrário que não pode ver nada, ele come tudo, todo o dinheiro que ele tem, ele papoca tudo, ele não consegue guardar nada, não pensa no futuro, está sempre enrolado, paga uma, deixa outra, paga outra, deixa mais 2. Nunca tem paz. Ele nunca consegue parar e usufruir aquilo que Deus deu. Por quê? Porque ele está sempre amarrado em outras contas. Nós temos que ter noção, gente. Nós temos que ter cuidado, por isso que Ezequias, primeiro ele começou com o Senhor. Primeiro ele começou ali, mas só que veio a notícia ruim porque ele não continuou fazendo o seu cuidado. Ele cuidou de Judá e ficou.
E Senaqueribe foi conquistando, e disse que Senaqueribe tinha um exército numeroso, poderoso, que sabia usar armas e vencia guerras com uma facilidade, porque eram inúmeros os seus soldados. E Ezequias naquele tempo não estava com um número tão grande de soldados. Judá estava fraca, Israel foi conquistado. Nós lemos, até transportado de um lugar para o outro foi transportado. E aí chega aqui, a primeira coisa que ele faz, ele disse assim, o que eu vou fazer? 3 anos lutando, amém? 3 anos, sem tomar uma atitude. Só tomou em Judá. Primeira coisa que ele fez, que isso é a coisa mais difícil de eu e você fazermos. Reconhecer que nós precisamos mudar. Reconhecer, ele era o rei, amém? Se ele dissesse que estava fraco, o povo se desesperava. Se ele abandonasse o reinado dele, o povo estava perdido. Nas guerras, o exército contrário ele vinha, e quando matava o rei, o povo se entregava. Por quê? Porque era o princípio da autoridade estava no rei. Sem o rei, nós vamos lutar pelo quê? Sem o rei, nós vamos lutar para quê? Vamos se entregar. Ou morremos tudo, ou viramos escravos dos outros. Assim está Satanás muitas vezes, querido. Ele está batendo na volta da sua casa, batendo no seu relacionamento, batendo nos seus filhos, na criação, é rebeldia, é falta de respeito. Está lá no casamento com adultério, com mentira, com distância, com esfriamento. E você não toma uma atitude para dizer assim, Deus, em nome de Jesus eu te sirvo. Eu não consigo mais. Eu não tenho condição de mudar essa situação. Mas fica resistindo, fica levando em banho-maria, como se diz. Só que uma hora isso aí vai aparecer. Ezequias, ele foi para dentro da casa do Senhor e ele disse, eu não tenho mais condição. Essa afronta foi muito grande. Ele afrontou a Israel, afrontou a minha vida, tentou tirar a credibilidade da minha vida, do meu reinado. Ele disse, não creiam em Ezequias, ele não pode fazer nada por vocês. Ele está mentindo. E é aí que vem a maior ofensa, quando ele começou a falar do Senhor. Ele entra na casa e ele diz assim, olha, o escrivão, o mordomo e os sacerdotes, todo mundo vão se humilhar. Imagine, para sair da casa do Senhor e ir onde estava Isaías, eles tiveram que passar pela cidade. E passando pela cidade, eles estavam com sacos, roupa de saco, cinza na cabeça, humilhação. Eles passaram de frente a toda a cidade. Muitas vezes tem principalmente o homem ele é tão duro de reconhecer que ele precisa de ajuda, que muitas vezes ele precisa quebrar a cara. Ele precisa ser humilhado. Ele precisa perder as coisas para depois dizer, puxa, se eu tivesse pedido ajuda. A mulher, ela é mais fácil, é mais prática. Mas tem muitas mulheres que por causa da sua limitação, ela se entrega muito fácil. Então por isso que tem que ter esse engajamento, tem que ter essa atitude, e isso tem que ser rápido. Esse reconhecimento que precisa de ajuda tem que ser rápido. Foi essa a primeira atitude que eu vejo. Ele foi para a casa do Senhor e começou a orar. Declarou ao Senhor, se humilhou diante dele. Senhor, até aqui eu suportei, mas daqui para frente, eu preciso que o Senhor faça algo. Eu preciso que o Senhor me ajude. E ele lembrou de quem? Do profeta Isaías. O profeta Isaías, quando eles chegaram lá, veja no versículo de número 5 em diante, diz assim, 19:5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. 7.
Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Ezequias, ele reconhece, fala ao profeta, e o profeta fala com Deus. E o profeta recebe de Deus esta atitude. Só que se você for ver, muitas vezes Deus fala conosco. Muitas vezes pela palavra, aqui no culto, ou muitas vezes você está em casa, você entre seu esposo, sua esposa orando, um edifica o outro, um fala com o outro, o filho recebe. E muitas vezes você fica pensando, será que foi Deus? Será que é Deus? Será que vai se cumprir? Porque no versículo 7 foi falado, foi declarado por Isaías. Qual é a nossa atitude quando Deus fala conosco? É fazer o quê? Confiar. Crer. Isso ainda existe na sua vida? Isso ainda existe no teu coração? Porque a Bíblia diz, quando o Filho de Deus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Gente, a gente não pode perder a fé. Estamos hoje aqui debaixo de problema, como Ezequias estava. Estão passando por um bochicho de calúnia, de difamação, um problema de dívida. Há algo dentro do nosso coração que está pesando, uma tristeza, uma amargura. Algo que frustrou a nossa vida, o relacionamento, amigos, trabalho. Mas a gente está aqui e a gente ouve de Deus, não temas. Não temas porque eu sou contigo. E Ezequias, quando recebeu isso de volta, é importante, ele confiou. Você precisa confiar na palavra. Você precisa confiar na fé que você tem. Você precisa confiar naquilo que você está fazendo aqui na igreja. Você precisa confiar quando você lê que esta palavra é para você, é para mim. É para a igreja do Senhor, para aqueles que são salvos, que são remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que reconhecem que Ele é Senhor e Salvador das suas vidas. Então as coisas não são fáceis, mas há milagre de Deus no meio da igreja. Há resposta do Senhor para nós, mas nós precisamos confiar. E quando eu confio, eu mudo. Quando eu confio, eu me mantenho na posição. Eu creio. Porque ele teve que se manter em posição, porque ele se manteve na condição aqui, porque se você for ler os outros versículos, Rabsaque voltou e começou a falar de novo e ofender a Deus. E veio cada vez mais próximo, E esse barulho que Deus disse que ia dar, foi uma guerra que aconteceu. E vieram avisar a ele, o rei Senaqueribe, e ele voltou mesmo. E chegando lá, ele disse assim, no mínimo tem que ser o rei do Egito, o faraó. E aí quando ele volta e a guerra é pequena. E ele volta para sua casa. E a Bíblia diz, querido, que Deus faria isso. Muitas vezes Deus diz que vai fazer o quê? Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Aquele que não come e bebe do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não tem prazer na palavra dele, a palavra de Deus não habita dentro dele, Deus não habita nele. Olha o que é importante, por isso que eu digo, se Deus falou com Ezequias naquele tempo, Deus fala conosco hoje. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que nos manter, querido. Ah, mas pastor, hoje é o século 21, pode ser o século que for, querido. Aquilo que você sabe, que você conhece, mantenha-se na posição, debaixo desta palavra, você tem salvação. Fora desta palavra, nada acontece. A perdição. Porque aqui está a palavra do Senhor, dizendo para mim e para você, não temas, confia, fica firme. O que você está passando hoje? E muitas vezes você desanima. O que você precisa hoje, que muitas vezes você acha impossível conseguir? Comece a pensar. Se
você serve a esse Deus, você pode conquistar sim. Se você serve a esse Deus, você pode crer num amanhã melhor. Quantas vezes, querido, nós temos que enfrentar as nossas dúvidas cara a cara. Porque é muito fácil aqui ele dizer, amém, eu acredito, eu creio, sim, é isso. Só que quando você está lá em casa e a realidade vem, quando você está sozinho e a realidade vem, quando o problema bate na sua porta, e quando o boleto vem para ser pago, quando aquela pessoa que você prometeu que ia fazer algo por ela, ela vem e diz, aonde está? Você começa a pensar essas coisas. E isso não me dá vazão para dizer que cristão não tem problema. Isso é mentira. Muitas vezes nós criamos os problemas, gente. Nós vamos lá e buscamos pecado para a nossa vida. Nós buscamos incômodo para nós puxamos coisa para baixo dos pés, como se diz. Nós temos que ter muito cuidado, querido, porque aqui Ezequias, ele manteve a confiança no Senhor. E aí o rei volta. E Deus pega e faz se cumprir a palavra dele. Primeiro, o exército da Síria ficou ali, o rei foi com alguns soldados. Rabsaque voltou a ofender a Deus. Rabsaque voltou a declarar, não confie em Ezequias. Vocês não ouviram quantos reinos caíram nas mãos do rei da Síria? E quantos deuses nós destruímos? Nenhum Deus conseguiu nos segurar. Muitas vezes nós temos medo de afrontas. Muitas vezes pessoas dizem assim, mas você serve a Deus e eu não sirvo, eu estou melhor que você? Você serve a Deus e eu não sirvo, meu casamento está melhor que você? Eu não sirvo a Deus e olha o trabalho que eu tenho, olha a riqueza que eu possuo. Isso confunde a sua mente ou não confunde? Tenta confundir, né? Salmo 73 fala, Asaf ficou confundido também. Ele começou a olhar a riqueza de muitos que não serviam a Deus, e ele disse, mas Senhor, eu te sirvo, e não consigo estar bem. Muitas vezes estou passando por apertos, e esses que não servem, muitas vezes blasfemam do Senhor, estão nadando em paz e alegria. Só que quando ele bota os pés na casa do Senhor, depois você lê lá, Salmo 73, ele coloca os pés na casa do Senhor e o Senhor faz ele lembrar qual é o fim dele e qual é o fim daqueles que não servem a Deus. Por isso, querido, eu não sei o que você passa, mas faça uma coisa, continue confiando em Deus. Continue na posição de ter fé em Deus. Deus vai mostrar para você aonde Ele vai te levar. Porque você tem que confiar e permanecer. Não vire a esquina. Não saia do caminho. Não retroceda. Não espere por alguém que não seja o teu Deus. Porque há muitas promessas nos dias de hoje. Há muitas promessas. Você vai ficar rico. Você vai ficar abençoado. Eu vou trazer o teu amor em 7 dias, em 14 dias, em 21 dias. Eu vou mudar a tua história de pobre para milionário. Vem que nós vamos fazer isso, vem que nós vamos fazer aquilo. Tem tantas promessas hoje em dia que nós vamos fazer uma cirurgia espiritual e você vai ficar curado. Quantos eu vejo pendurados até hoje? Anos se passam. Estão dependendo da palavra de alguém que diz que incorpora alguma coisa. Enquanto a Bíblia diz que o único que cura, salva e liberta é o Senhor Jesus. E no nome dele, aqueles que servem a ele, porque houve a diferença, Paulo estava repreendendo demônios, curando enfermos. E os filhos de um certo homem chegaram e disseram ao demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Levaram uma tunda, ficaram nus, machucados e tiveram que correr daquele demônio.
Então não é qualquer um que usa o nome de Jesus que está com Jesus. Não é qualquer um que se declara na palavra de Deus que é trazido por Ele. Nós temos que ter este cuidado, querido, porque a Bíblia diz: pelos seus frutos conhecereis os que são meus e são minhas testemunhas. Aqui a palavra ela é expressa para nós. E aí Ezequias volta a fazer algo que é tremendo no versículo de número 14, 19 e 14. Ele diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendendo-as diante do altar. Ele veio e trouxe o problema aonde estava Deus. Ele não foi mais para Isaías. Ele não foi para um segundo profeta. Ele veio de novo e colocou aos pés do Senhor. Ele colocou aqui, como diz, Ezequias estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve a palavra de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Ele não disse mais para me afrontar, para afrontar o povo. Ele disse: não, Senhor, ele está afrontando a ti, o único Deus. Quantas vezes eu e você temos que defender a nossa fé? Quantas vezes eu e você temos que defender o nosso Deus perante acusações, blasfêmias, mentiras que são colocadas na mente de pessoas por ensinadores de caos, mentirosos que usam, charlatão, que vão lá e mente e usufrui da vida das pessoas, mentindo, enganando, usufruindo da vida da pessoa. Aqueles como diz os lobos em pé de cordeiro, os mercenários, que só querem tirar, e no momento que aparecer um problema que tem que ajudar a resolver, ele deixa você e vai embora, vai pegar outro, vai buscar outra pessoa. Ele não está junto na tua aflição, ele não está junto na tua bênção, ele não está junto nos problemas, ele não está junto nas coisas boas. Ele te esquece de lado. Você só é importante quando você está fazendo algo por ele e para ele. Quando ele não precisa mais que aparecer outro que pode fazer mais, você fica de lado. Nós temos que cuidar disso, gente. Nós temos pessoas que nós vamos conviver muitos anos. Respeite para ser respeitado. Cuide para que as pessoas cuidem com você. Tenha limites para não ofender pessoas, para não passar limites, para não usufruir coisas que não são suas, para não tomar o tempo de pessoas que depois vai fazer falta. E Ezequias foi lá e orou ao Senhor e pediu ao Senhor: Senhor, é contigo agora. Eu entrego nas tuas mãos e sei que o Senhor vai fazer. Porque aqui o rei Senaqueribe mandou uma carta dizendo que os deuses dos outros povos eram igual ao nosso Deus. Nunca você ouviu que o Deus é o mesmo para todo mundo? O Deus é um só. Eu estou lá fazendo todo tipo de mal, mas o Deus é um só. Mas Deus vai habitar na prostituição? Deus vai habitar no adultério? Deus vai habitar naquele que quer mal às pessoas, que inveja, que engana? Como é que Deus vai habitar nisso? Deus não habita nessas coisas. Deus, ele habita aonde buscam a ele para mudança. Você pode vir como um adúltero para o Senhor, mas Deus vai mudar você. Você pode vir como um mentiroso, mas Deus vai curar você. Você pode vir como uma pessoa depressiva, mas Deus cura você. Agora não diga a Deus que você continua sendo mentiroso e Deus está com você. Não, pastor, Deus é comigo. Aí, está na igreja durante a semana, no final de semana vai para o bailão.
Está na igreja durante a semana e na semana vai para boate, para beber, para usar droga, para se prostituir. Cuidado! Deus não habita nessas coisas. São duas coisas que Deus não tem prazer. Deus tem prazer que busquem Ele. Que digam, não, Tu és o meu Senhor. O Senhor é santo. 1 Pedro 1,16. Sede santos como o seu Senhor é santo. Busque mudar, gente. Busque transformar os seus pensamentos e a sua vida. Se esforce, não consigo. Vá diante de Deus e diga, Senhor, eu preciso. Pequei. Eu preciso que o Senhor me ajude. E Deus vai mudar você. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te dar força para você vencer os problemas. Para você tirar pessoas de problemas. Amém? E é interessante depois que ele faz isso. Olha, ele se inclina, ele ora, ele busca. E quando ele termina de orar, Isaías vem e diz, Deus já te avisou que vai acontecer milagre. Deus já te avisou dizendo que vai acontecer um grande milagre. Você decorre a leitura ali, você vê que Deus vai fazendo tudo conforme Ele declarou. E o exército é parado de Senaqueribe. E eles ficam assim, num monte, um mundaréu de gente. Ficam lá os soldados parados. E chega a noite e eles vão dormir. Mas tem os guardas, tem sempre os vigias. E aí, lá no versículo de número 32, 19 e 32, diz assim, porquanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então o rei não entrou lá, ele voltou para casa. E de noite, você vai ler ali, a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi enviado no meio do arraial dos assírios. Um anjo. Diga para o seu irmão aí. Já foi só um? Só um. Quantos Deus precisa para fazer justiça? Só um. Então você não precisa de muita ajuda. E nem de muitos deuses. Você precisa de um Deus só. Só fazer a coisa certa. Sabe o que aconteceu? Um anjo saiu na noite. E ele derrubou do exército inimigo 185 mil soldados à espada. Quantos anjos Deus precisa para resolver o teu problema? Só um. E você muitas vezes acredita que só um vai resolver? Por que muitas vezes bate o desespero? É isso que eu digo para você, querido, que quando nós olhamos para o nosso Deus, nós temos que olhar para Ele com esta fé e com esta confiança. Muitas vezes você está parado por causa de uma proposta, por causa de uma pergunta, por causa de uma afronta, por causa de uma família que se levantou, por alguém que te ofendeu. Você fica parado, você bloqueia a sua vida, enquanto Deus disse, ore a mim. É Ele quem muda a história. Quer saber como é que é o fim dessa história? Depois desse exército ter sido alcançado, o restante se apavorou, se desesperou e fugiu. Isaías diz que o povo ia acordar de manhã e ia ver um mar de sangue. Foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram e olharam para o vale onde estavam os assírios, eram corpos mutilados à espada. Diz que era sangue. Era um mar de sangue. As pessoas, os soldados não fizeram nada. O exército não entrou em Judá. O rei voltou. E quando chegou na sua cidade, ele entrou dentro do seu templo pagão. E estava diante do seu Deus em Nínive. Você conhece a história de Nínive? Quem foi para Nínive?
Quem salvou Nínive? Quem foi engolido por uma baleia? Jonas, né? As professoras da escola tem que saber, né? Jonas foi engolido por uma baleia e saiu lá em Nínive. Anos depois disso. Nínive era pagã. Ele se curva diante do seu Deus. E diante do seu Deus, quando ele se curva, os 2 filhos mais velhos dele passam a espada nele. Os 2 filhos matam o próprio pai. E o mais novo é quem assume. E os outros 2 fogem. A desgraça caiu sobre ele, querido. Ninguém afronta a Deus. Ninguém tem êxito contra mim, contra você, se nós estamos debaixo da ordenança de Deus. Deus vai fazer justiça. Deus vai operar. Deus vai dominar. Deus vai proteger. Deus vai guardar a sua vida, a sua família. Não tenha medo de entregar tudo nas mãos de Deus. Um pai e uma mãe, ele não brinca quando diz: filho, vai, seja abençoado. Eu estou orando por você. Eu tô te entregando nas mãos de Deus. O menino, a menina pode até achar bobagem, gente. Mas vai chegar o momento que Deus vai estreitar. Vai chegar o momento que Deus vai trazer de volta. É isso que eu quero dizer para você. Confie naquilo que você está fazendo com todo o teu coração. Deus dará uma resposta. E se precisar, Deus manda um anjo. Se precisar, Deus faz se levantar no meio dos teus inimigos alguém para te ajudar. Vai entrar confusão. Vai acontecer um barulho. O rei voltou porque era um barulho de guerra. Tem que voltar para casa. Voltou para morrer pelos seus próprios filhos, gente. Então não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de confiar em Deus. Tenha sim confiança em Deus. Creia nele todos os dias. Ajuste, molde a sua vida conforme ele tem pedido para você. Saia do pecado. Deixe o pecado. Deixe de dar desculpas a Deus e se conserte diante dele. De uma vez por todas, assuma que ele te salvou para ter uma grande vitória para a sua vida. A sua história só muda quando você confia e você se coloca na posição. Você busca a sua bênção. Muitas vezes você diz assim: descansa no Senhor. As pessoas acham que é sentar numa poltrona e esperar cair do céu. Deitar numa rede e achar que não precisa se esforçar. Deitar às 8 da noite e acordar meio-dia porque o Senhor vai agir. Onde você já viu isso? Não, nós vamos ter que trabalhar. Os adolescentes aqui têm que estudar, tem que ir para a faculdade, tem que ter capacidade, tem que se instruir, tem que buscar de Deus, tem que saber a letra, mas por favor, não seja tão sábio que você não respeite mais a Deus. Tem tanta gente que estuda tanto e hoje está falando bobagem aos 4 ventos, porque ele tem um canudo para falar. Porque ele tem 2, 3 doutorado, PhD, PGDT, não sei o que mais lá. E enche a parede de quadrinhos e diz: olha aqui o que eu conquistei. Mas querido, se não fosse Deus por isso, se não fosse Deus na sua vida, e tudo isso que você tem não faz acontecer nada na sua vida. Porque a Bíblia diz que nem o cabelo da nossa cabeça a gente coloca ou a gente sustenta, se assim Deus não quiser. Uma folha não cai se Deus não quiser. Fique embaixo de uma árvore e diga assim: não vai cair folha, não vai cair folha. Capaz de cair até a árvore em cima da sua cabeça. Porque nós não somos Deus. Nós somos chamados para andar conforme Ele quer. Nós temos que aprender isso. Temos que abrir mão da nossa vida. Temos que abrir mão de muitas coisas. E aí nós, no Senhor, receberemos coisas abençoadas para nós. O rei Ezequias foi livre. O rei Ezequias orou a Deus. Depois disso, ele teve vitória. Mas depois disso, ele ficou doente. Quem já ouviu falar da história de Ezequias que ficou doente? E quando ele vira para a parede, ele ora e Deus ouve a oração dele. O que ele disse? Senhor, lembra de tudo aquilo que eu, dentro da tua cidade, dentro do teu conhecimento, dentro da tua ordem,
eu fiz para o teu povo. Lembra que eu fui obediente ao Senhor. Só quem é obediente pode fazer uma oração dessa, querido. Só quem está diante de Deus justificado vai poder orar a Deus dizendo: Senhor, me abençoa, Senhor. Porque olha como eu tenho andado, eu tenho me esforçado. Agora, se não tem esforço, se não tem dedicação, para que você vai abrir a sua boca e vai dizer: Senhor, me abençoa? Mas como Ele vai te abençoar? Deus abençoa porque Ele é misericordioso. Deus Ele abençoa porque Ele tem um amor sobrenatural sobre as nossas vidas. Ele não julga conforme nós julgamos. Ele não acusa conforme nós acusamos. Ele é justo, mas também Ele não vai quebrar o princípio dEle para abençoar eu e você. Ele não quebra. Se está contra a palavra, Ele não vai abençoar, porque Ele zela pela palavra, Ele cuida para cumprir ela. Então, olhe, observe, mantenha-se na posição, creia, confie, vá até o final. Mas não peque como Ezequias no final da sua vida. Mas pastor, ele começou tão bem. E aí no final de tudo ele peca. Infelizmente. Sabe por quê? Porque chegou ao ponto de ele ficar abençoado. Nessa oração para ser curado, Deus disse: eu te darei 15 anos a mais de vida. E nesses 15 anos que ele acabou fazendo por baixo. Os enviados da Babilônia vieram e ele mostrou tudo aquilo que estava dentro do reino. Tesouros, armas, riquezas. Eles eram enviados de um povo inimigo. Muitas vezes você abre a porta da sua casa para que inimigos vão lá e bisbilhoteiem a sua vida. Eles vão lá e olham para dentro da sua vida e olham: esse aqui é o ponto fraco dela. Esse aqui é o ponto fraco dele. Hoje eu sou amigo. Hoje eu estou aqui. Mas se ele se virar contra mim, eu sei como é que eu destruo ele. Eu sei como é que eu destruo ela. Eu sei como é que eu faço com que eles caiam. E Ezequias abriu, escancarou a sua vida e mostrou tudo. E quem veio de lá? O profeta veio e disse: o que tu fizeste? O que tu mostraste? Ele disse: eu mostrei isso, eu mostrei aquilo, eu mostrei tudo. Não ficou nada sem eu mostrar. Ele disse: então tu acabaste de desgraçar a tua vida. Quem mandou você mostrar aquilo que Deus tem te dado? Tem muitas vezes que você anda fazendo propaganda daquilo que Deus te deu, querido. E não é para fazer. Tem coisas que você tem que cuidar, tem que ficar só para ti. Tem que cuidar ali, as 7 chaves e cuidar bem. Porque aquilo ali foi Deus quem te deu. E Ele não disse: mostra. Quando Ele mandar mostrar, você mostra. Quando Ele disser assim: faz, agora você faz. Se não, fica na sua. E o pior é que Ele não desgraçou a vida dele. Porque no mandato dele, ele teve uma vida em paz. Só que o profeta disse: por causa disso, os teus filhos serão levados como escravos. Perderão o rei, serão castrados. Virarão eunuco, escravos do rei estranho. E isso aconteceu. Só que sabe o que Ezequias disse? Bom, se eu vou estar tranquilo. Você sabia que tem gente assim? Está lá o meu filho, eu estando bem, beleza, ele que se vire. Ele que se destrua. Se ele vai ter problema depois, eu não estou nem aí. Não quero nem saber do futuro. Assim foi Ezequias no final da sua história. Ele tomou uma posição errada e desgraçou a sua família. Eu quero que você pense nisso, querido. Amém? Se coloque de pé agora. Eu quero que você pense nessas coisas. Como tem sido as afrontas que você tem levado? Como tem sido as notícias que têm chegado até você? Os problemas que você tem enfrentado? O que é que tem causado medo em você? O que tem causado dúvida na sua vida? O que é que tem te levado a pensar que Deus não vai te abençoar? Comece a pensar, feche os teus olhos agora. Comece a pensar. Pense naquilo que você muitas vezes está declarando dentro da